Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre um assunto que nós temos debatido bastante aqui na Tendências e que, ao meu ver, parece não estar recebendo a devida atenção em outros fóruns de discussão. Quando a gente fala do legado ruim deixado pelo último governo e dos objetivos, dos desafios para o próximo governo, para o governo Temer e para o próximo governo a partir de 2018, é comum a gente falar muito sobre as políticas e as estratégias macroeconômicas que precisam ser adotadas. De fato, o Brasil passa por uma crise fiscal grave, o nosso processo inflacionário atual merece cuidados e atenção. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos no momento em que questões macroeconômicas estão na pauta e são importantes. Só que quando a gente fala de questões de longo prazo, potencial de crescimento da economia brasileira, quando a gente fala de crescimento sustentável de longo prazo, questões microeconômicas passam a ser tão importantes quanto as questões macroeconômicas. E aí a gente chega no que nós temos debatido aqui na Tendências como a necessidade de reconstrução microeconômica do Brasil. O que é isso? Basicamente, é a necessidade de revermos uma série de marcos regulatórios em setores importantes e estratégicos para a economia brasileira. É preciso dar de novo autonomia técnica para as agências reguladoras. É preciso rever questões de segurança jurídica, garantir aos investidores que as regras do jogo não vão mudar ao longo do tempo ou principalmente no meio do jogo. É preciso garantir que questões técnicas e que questões ligadas aos mecanismos de oferta e demanda natural de qualquer economia vão ser respeitadas pelos agentes públicos e pelo poder concedente, principalmente nos mercados regulados em geral. É preciso reconstruir alguns marcos regulatórios, precisamos repensar a estrutura de incentivos de investimento, a forma como fazemos parcerias público-privadas, a forma como tratamos o investimento privado na nossa economia, né? Ao longo dos últimos 10 anos, ou dos últimos 12 anos do governo anterior, nós mudamos muito a forma como nós tratamos o capital privado, relegando ele ou a alguns benefícios muito direcionados ou a um capital especulativo de curtíssimo prazo. As relações de longo prazo que dão segurança jurídica e econômica para os diversos setores da nossa economia ficaram muito prejudicadas e nós precisamos, em alguma medida, rever tudo isso. Então, quando nós falamos de reconstrução microeconômica do Brasil, nós estamos falando da necessidade de rever e repensar o arcabouço regulatório de uma série de setores da economia brasileira que precisam ser repensados desde a sua estrutura até o ponto final da relação entre poder público, poder privado e consumidor. Outro aspecto importante dessa reconstrução microeconômica é homogeneizar o tratamento em diversos setores dos agentes privados, evitar privilégios, evitar benesses para alguns poucos campeões nacionais, garantir regras igualitárias que tratem de maneira homogênea os diversos atores, os diversos agentes desses setores. Bom, é isso. É importante a gente repensar essas estratégias microeconômicas, essas políticas microeconômicas, porque só assim nós vamos conseguir garantir um crescimento sustentável de longo prazo, aumentar o potencial de desenvolvimento da nossa economia. Obrigado, pessoal. Até a próxima.